Ok, então vamos lá, métodos estatísticos, tá? Essa aqui é a nossa 11ª aula, mas lembrando que a gente teve aulas que duraram mais de um encontro, tá? Então, por isso que ela é a 11ª, tá? Por exemplo, a introdução, a gente ficou 2 semanas nela, ok? Então vamos lá. Essa aula aqui, se eu não me engano, acho que eu já até compartilhei com vocês lá no sistema, tá? Mas eu vou compartilhar ao final da aula com o líder de turma e o líder de turma também vai repassá-lo para vocês. E o vídeo também, assim que a gente terminar essa aula, eu vou subir ele para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá, então um roteiro, mas esse é um roteiro aí de um curso, né, de métodos estatísticos, ok? E hoje a gente deve falar de alguns desses tópicos, pelo menos tocar a superfície de algum desses tópicos, do tipo cálculo do tamanho da amostra, né, qual que é a justificativa para se calcular o tamanho da amostra, tá? Quais aspectos, né, influentes desse tamanho, o que você tira de informação já do tamanho da amostra ali, ok? Vou citar alguns métodos de análise estatística, existem muitos métodos de análise estatística, depende ali da área de sua área de atuação, de quais dados você está tratando, ok? Algumas coisas são padrão, tá? Seguem padrões, outras são mais adaptadas a determinadas áreas do conhecimento, tá? E aí, por isso, vem aí a escolha do teste estatístico, ok? E existem testes mais comuns utilizados na área, né, na grande área da saúde, tá? Distribuição normal, falar um pouquinho de distribuição normal, que é um tipo de resultado estatístico comum, quando se trabalha na estatística, trabalhando com um número elevado de dados aí, para fazer um tratamento aí envolvendo médias, esse tipo de coisa, desvios, né, medianas, modas, e aí uma curva normal, um gráfico de distribuição normal é algo muito comum, né, de se encontrar aí ao trabalhar com ferramentas estatísticas, e ele tem significados. Okay? Medidas de associação a gente não vai ver aqui, e sim tocar aí na superfície, pelo menos, de aspectos éticos, né? Porque ao se realizar uma pesquisa na área de saúde, né, a estatística, o modelo estatístico também, ele tem uma comunicação direta com os princípios éticos da área de saúde. Tá bom? Bom, então começando aqui, né, com o cálculo do tamanho da amostra. Como é que eu sei quantas entes vão ter ali na minha amostra? Se esses entes forem pessoas, né, quantas pessoas eu vou ter que ter na minha amostra para realizar um determinado estudo, né? Existe um cálculo que me permite aí, né, determinar esse número de pessoas, tá? Esse número de pessoas vai variar dependendo aí de alguns parâmetros que logo a gente vai entrar neles. Mas por que que eu faço esse cálculo? Ora, você está na área da saúde, muito provavelmente, né, existe a grande possibilidade de você estar fazendo uma pesquisa, ou tem a intenção de fazer uma pesquisa que vai estar em contato direto com a saúde das pessoas, que pode influenciar a saúde das pessoas. E ao se fazer uma pesquisa com pessoas, sempre vão envolver riscos, tá? Vão envolver benefícios, mas sim vão envolver riscos. As pessoas vão estar submetidas a riscos ao aceitarem participar dessa pesquisa. E por que que é importante, então, fazer o cálculo do tamanho da amostra? Porque, às vezes, ao se calcular o tamanho da amostra, você vê que para fazer aquela determinada pesquisa, obter aqueles determinados resultados que você quer, deseja analisar, né, você se depara que você, com um resultado no qual você tem que ter uma amostra grande, do tipo, você tem que fazer aquele experimento com 2.000, 3.000, 10.000 pessoas. Só que naquele momento você não conta com esse número de pessoas, ou você não tem meios de agrupar, né, de entrar em contato com esse número de pessoas. O que você consegue fazer ali é reunir 50 pessoas. Só que aí tem um detalhe. Esse experimento realizado numa amostra de 10.000 pessoas, calculado lá pelo tamanho da amostra, ele vai render ali, esses resultados vão ter um determinado significado, uma determinada relevância. O mesmo estudo feito numa amostra muito pequena, por impossibilidades do momento, né, ou de outras impossibilidades, esses resultados eles já não vão ter a mesma relevância, eles já não vão ter o mesmo significado. E aí, logo aqui no cálculo do tamanho da amostra, já entra um princípio ético. Já que, ao realizar esse experimento, eu não vou obter resultados que tenham relevância ou que consigam comprovar minhas hipóteses devido ao tamanho da amostra, então não existe porquê
pelo menos nesse momento, eu expor essas pessoas ao risco de participar dessa pesquisa científica, já que eu não vou conseguir extrair nenhum benefício daqueles resultados, né? Isso logo ditado pelo tamanho da amostra. E sim, adiantando um pouquinho, os benefícios, né, vão estar diretamente ligados aí com o tamanho da amostra que a gente vai ter que montar nos nossos, né, experimentos de pesquisa. Tá? Vai existir uma relação direta entre eles. Okay? Quanto maior o benefício, muito grande, pode mudar a vida de muitas pessoas, eu consigo trabalhar com amostras menores, mas quando esse benefício é pequeno, né, não consegue, ele vai alargar ali a fronteira do nosso conhecimento, né, aumentar ali a eficiência dos nossos tratamentos ali, né, um pouquinho, né, eu preciso fazer essa pesquisa com um número grande de pessoas para, sim, atestar da validade dessa pesquisa, desses resultados. Tá? Então, logo de cara, a gente já entra num preceito ético. Né? Só que tem o seguinte, pessoal, eu tenho que adiantar para vocês que é o seguinte, nem sempre que você vai fazer uma pesquisa, nem sempre se tem, né, o tamanho da amostra calculada. E muitas pesquisas assim mesmo são levadas a cabo, são levadas para frente, mesmo não tendo atingindo aquele tamanho de amostra calculada. Nesses casos, é dito que se fez com uma amostra de conveniência. Tá? De conveniência por quê? Porque é aquela que se tem na mão ali naquele momento, aquela com que se pode contar. Ok? E aí, obviamente, você tem que, claro, se estiver tratando com a saúde das pessoas, essa pesquisa tem que ser submetida ao comitê de ética, que eles vão dar aí, né, o veredito final, se ela pode ou não ser realizada. Tá? E quais os fatores que influenciam aí no cálculo do tamanho da amostra? Né? O primeiro é o seguinte, vai depender da variabilidade do seu cenário, ou seja, da variabilidade daquilo que você quer estudar. Tá? Se aquilo que você quer estudar, aquela doença, aquela ocorrência que você quer estudar, aquele medicamento, ele envolve muitos parâmetros, existem muitas variáveis ali, né? O controle dele fica mais difícil. E para você conseguir ter uma ideia de todos esses parâmetros, conseguir controlar todos esses parâmetros, né, vai ter que ter uma amostra grande. Tá? Por exemplo, se você quer fazer um estudo geral sobre a gripe, né, ela tem aí uma variabilidade grande, né? Os vírus são diferentes entre si e os próprios sintomas de pessoa para pessoa, apesar de serem sintomas comuns, você tem diferenças, né? As pessoas externam sintomas diferentes quando estão com gripe de pessoa, que num dado momento está com gripe, sente dor no corpo, outra não sente dor no corpo, mas tem coriza, outra não tem coriza, mas tem dor de cabeça, outra passa mal, esse tipo de coisa. A maneira como a doença se apresenta, ela é variável. Tá? Então, se você quer fazer um estudo relevante com o vírus da gripe, você tem que fazer um estudo com uma amostra grande. Okay? E outra coisa está relacionada com a sua intervenção. Se você está estudando uma coisa, algo na área médica, você está interagindo com aquela sua amostra. Né? Você está fazendo uma intervenção, você vai interagir com essa amostra e essa sua intervenção, essa interação com a amostra vai gerar uma modificação dessa amostra. E é essa modificação que você quer estudar. Digamos, você está testando um novo tipo de tratamento. Então, você está interagindo com essa amostra, realizando esse tratamento na amostra, e depois você vai ver que essa amostra vai sofrer modificações, ou seja, ela vai responder a esse tratamento. E aí, que é o tamanho do efeito esperado? É o quanto esse seu tratamento é capaz de mudar a amostra, né? Seja ele positivo ou negativamente. Obviamente, se espera que seja positivamente. Né? Ou seja, esse tamanho do efeito esperado está relacionado com o benefício. Aquela intervenção, né, ao interagir com a amostra ali, com aquele grupo de pessoas, aquela intervenção vai gerar um determinado benefício, ou seja, aquele tratamento, né, aquela intervenção médica ali, né, gerou melhora de tal coisa, de tal sintoma na vida daquelas pessoas ali. Você curou elas de alguma coisa. A maioria delas foi curada a partir de um uso de um remédio tal que você estava estudando. Tá? Então, isso traz um benefício. Então, quanto maior o benefício, né, menor o número, menor pode ser o tamanho da sua amostra, porque o benefício é grande. Você tem uma certeza grande que aquela intervenção traz melhoras aí para a vida da pessoa. Mas quando esse benefício é pequeno, ou seja, de uma amostra de 100 pessoas, você consegue ali
com uma intervenção, curar aí de uma determinada enfermidade aí 20 pessoas apenas, os 880 não, né? Bom, trouxe benefício? Sim, para 20 pessoas. É um benefício pequeno. Para eu mostrar que esse benefício é relevante, eu tenho que fazer com uma amostra ainda maior, para ver se o quadro é consistente. Tá? Então, quando o benefício é pequeno, eu tenho que aumentar o tamanho da minha amostra. Okay? Pode, Kátia. Pode alterar. Ok? Na verdade, esse cálculo aqui ele é prévio, né? Você vai começar a pensar, coletar, mas depois você pode alterar, se houver a possibilidade. Só um minutinho, moçada. Deixa eu pegar um negocinho para a Gabriela. Deixa eu pegar um negocinho para mim, porque eu vou levar uma de... Ok, então um exemplo aí é o caso da gripe, que a variabilidade dela é muito grande, né? Então, para você ter resultados aí, um tratamento que seja efetivo com a gripe no geral, né, você vai ter que ter uma amostra muito grande, porque você tem uma variedade grande desses vírus aí, uma variedade grande de apresentação da própria doença. Os sintomas também são diversos, aparecem de forma diferente em pessoas diferentes. Okay? Então você precisa de uma amostra muito grande para conseguir aí obter resultados que tragam aí, confirme os benefícios dessa sua intervenção. Okay? Historicamente tem uma doença, né, que acometeu aí, né, a Europa, né, principalmente durante a era das navegações ali, que era o escorbuto, né, que hoje a gente sabe que é causado pela deficiência aí de vitamina C no nosso organismo, né, e as pessoas morriam por causa disso, ok? Principalmente os marujos lá nessas embarcações que ficavam meses aí no oceano fazendo essas travessias malucas que eles faziam. Sair da Europa para chegar aqui no continente americano, sair da Europa para a África, para a Ásia, naquelas naus de madeira que eles navegavam lá pelo Atlântico e pelos outros oceanos aí. Então eles ficavam meses longe da terra firme, né? Obviamente eles levavam aí suprimentos dentro do navio, mas, bom, a gente está ali, né? Isso aí é século XVIII, né? Século XVI, século XV, né? Esses navios não tinham geladeira e não tinham métodos tão eficientes para conservar aí os alimentos perecíveis, né? Então, com o tempo, a alimentação ia ficando cada vez pior, esses caras iam tendo uma ingestão cada vez menor de vitamina C, e eles começavam a sofrer os efeitos, e muitos dos marujos, né, que era a população de status social mais baixo do navio, acabavam morrendo no oceano por causa do escorbuto, ok? E aí esse médico, o James Lind, que é um escocês, ele realizou um experimento com uma amostra de 12 pessoas. Olha o tamanho da amostra, cara, 12 pessoas. Tá? E ele dividiu essa amostra aí em 6 grupos. Cada grupo tinha 2 pessoas. Doentes lá, já sofrendo, né, acometidos pelo escorbuto. E aí ele bolou 6 tipos de tratamento. Entre esses tipos de tratamento tinha coisas diversas, como, por exemplo, dar água lá, um copo de água do mar para esses caras, para um grupo, dar uma colher de óleo para um outro grupo, dar noz moscada para o outro, e outros tipos de tratamento, e para um deles dar suco de laranja, suco de limão. Né? Adivinha aí, né, qual grupo que sobreviveu, né? Que ganhou aí o suco de laranja e limão, que foi tratado aí com os sucos dessas frutas, né? Eles acabaram aí sobrevivendo, né? E aí veja, nessa pesquisa dele, 12 pessoas. E o benefício que ele trouxe, né, que ela trouxe foi muito grande. Porque qual que é o benefício, né? O benefício dessa pesquisa dele era dicotômica, né? A resposta era viver ou morrer depois do tratamento, ok? Então as pessoas que tomaram lá o suco de frutas, né, elas viviam e as que não morriam. Então ele acabou descobrindo aí, né, pelo menos na época, o que se dizia ser a causa aí do escorbuto, que estaria ligado ali a problemas na alimentação, né, na fonte de alimento que esses caras tinham. Eles não sabiam na época que era a deficiência de vitamina C, né, que está presente nesses alimentos. Okay? E aí, com 12 pessoas, ele conseguiu descobrir aí, né, um tratamento para o
escorbuto é uma maneira de se evitar aí o desenvolvimento dessa doença. Então, o benefício que ele trouxe foi gigantesco. O benefício obtido aí, né, foi de 100%, basicamente, quase, né? Um grupo que recebeu o suco de frutas e o outro grupo não. Um sobreviveu e o outro não. Então, esse grupo que recebeu, 100% das pessoas sobreviviam, ou seja, o tratamento curava 100% das pessoas e do outro não curava, né? Então, o benefício era muito grande, ok? E aí ele conseguiu fazer isso com uma amostra pequena, apenas de 12 pessoas, tá? Mas isso é uma grande descoberta, né? Hoje, né, para se ter pequenos benefícios, para melhorar a vida das pessoas um pouquinho, né? Os novos tratamentos médicos, as novas drogas, né? O benefício que elas trazem é pequeno, então elas têm que ser testadas num público cada vez maior para testar aí a sua eficiência, né? É necessário, Júlia, porque você pode ter uma amostra pequena e aí você obtém lá um benefício pequeno, você não teve um benefício grande, né? E você vai ter que testar ela de novo numa amostra maior. Mas se com uma amostra pequena você já obteve um benefício muito grande, né? Bom, a boa prática da ciência pede para que os resultados eles sejam aí reprodutíveis, né? Ou você vai ter que repetir várias vezes esse estudo, né? Ou você vai ter que aumentar o grupo para garantir que você ainda consiga aí, né, mostrar que realmente o benefício é grande. Okay? Ainda mais quando se trata da vida das pessoas, né? Não existia todo esse cuidado aí em 1747. Hoje a gente tem esse maior cuidado, tá? Mas não dá para discordar, né, que foi um grande feito, né, do James Lind, ainda mais vindo aí, né, do reino, né, ou pelo menos das redondezas ali do reino, que tinha mais, né, corsários no mar, né, mais piratas que ali o Reino Unido, né? Então os caras ficavam muito tempo lá no mar roubando os outros, né, e atrapalhando as rotas comerciais da galera, ok? E enriquecendo, claro. Bom, moçada, como eu estava dizendo também, né, hoje, né, a gente, com o advento aí dos métodos estatísticos, a gente começou a poder conseguir calcular o tamanho dessas amostras e fazer isso de uma forma muito mais estruturada, tá? Obviamente, né, você aprende a fazer isso na mão primeiro, é um método matemático, tá? Vai levar em consideração aí algumas variáveis e algumas dinâmicas de cálculo para se calcular o tamanho da amostra, mas, graças a Deus, hoje a gente consegue fazer isso de forma automática. Tá? Então, existem programas que conseguem, já tem todas essas rotinas estatísticas pré-programadas, basta saber operar os programas, obviamente, e também tem esses programas online, tá? Que nos permitem fazer vários cálculos estatísticos, né, vários testes estatísticos online também. Aqui é um exemplo de um portal como esse, um site, para falar a verdade, que chama CleanCalc, que é bem utilizado aí por pesquisadores na área da saúde, tá? Deixa eu clicar nele aqui, e o site lá, e esse site está salvo aí na apresentação, vou passar essa apresentação para vocês, vocês vão ter acesso a ele. Então, por exemplo, aqui uma das coisas que ele faz é calcular o tamanho de amostras, ele faz outras coisas, tá? Outros tratamentos e análises estatísticas aqui. E você pode calcular o tamanho de amostras em sistemas diferentes. Por exemplo, você pode ter uma amostra, tá? Um grupo de pessoas, em que você pega essa amostra e divide essa amostra em dois grupos. E aí faz um estudo comparativo entre esses grupos. Okay? Por exemplo, divido esses dois grupos e aplico a cada um dos grupos, né, um tipo de tratamento, né, para tentar mitigar uma mesma doença. Então, o grupo 1 eu faço um tratamento, nesse grupo 1 para mitigar uma dada doença, e no grupo 2 eu faço um tratamento diferente para tentar lá curar da mesma doença. Assim como o James Lindley fez, né? Para um grupo eu dou lá o meu suco de laranja, e para o outro grupo lá eu dou as colheres de óleo para ver se eu curo esses caras aí de escorbuto, tá? E aí comparo, ok? E aí a resposta que você vai obter aí, o resultado que você tem, no caso do James Lind lá de cada um dos grupos o grupo que eu estou tratando lá com suco de laranja, as pessoas ou vão viver ou vão morrer, né, no caso dele. E o grupo que eu estou tratando com óleo lá, também, ou vão viver ou vão morrer. Então, minha resposta é dicotômica, é sim ou não, ou funciona ou não funciona. Tá? É claro que a gente não vive hoje numa era em que
As respostas são sempre sim, não, mas a gente pode fazer comparações, tá? Não vão ser sempre sim, não, ou 100% morre, ou 100% vive, né? Mas a gente vai ter uma porcentagem de pessoas que vão serem curadas daquela determinada enfermidade e uma porcentagem que não. Tá? Então é possível fazer esse cálculo, ok? E aqui ele te mostra como é que funciona. Por exemplo, nesse caso, que eu tenho aí uma amostra de vida ali em duas, tá? Em dois grupos, e aplico aí procedimentos diferentes nesses dois grupos para tratar a mesma doença, né, digamos. Né? Então, para o grupo 1, né, e isso aqui você está fazendo antes de realizar a pesquisa, tá, moçada? Você está calculando o tamanho da amostra antes de realizar a pesquisa. Então, é o seguinte, né, você já vai ter as suas hipóteses, por exemplo. Eu vou dividir em dois grupos, então, grupo 1 eu vou fazer tratamento tal, então você tem a sua hipótese lá, né, de quantos por cento daquelas pessoas você acha que consegue, né, curar com aquele tratamento. E o grupo 2 a mesma coisa, eu vou usar tratamento tal, então eu tenho na minha hipótese que eu consiga aí curar tantos por cento das pessoas nesse grupo 2. E é justamente essa porcentagem de pessoas que você vai conseguir, né, curar aí que você vai comparar, usando aí, né, o calculador do tamanho da amostra. Então aqui eu vou no grupo 1, eu vou estar aplicando um determinado tratamento e eu vou estabelecer aqui qual é a porcentagem de pessoas, qual é a porcentagem de sucesso ali naquele grupo 1. E no grupo 2, eu estou fazendo um outro tratamento e eu vou estipular aqui, através da minha hipótese, qual que é a porcentagem de sucesso que eu vou obter. A partir dessas porcentagens de sucesso e da diferença entre elas, ele consegue calcular qual que é o número de pessoas que você tem que ter na sua amostra para que o seu resultado aí gere aí, né, para que o seu experimento gere aí resultados que sejam confiáveis, ok? E aí dá algum exemplo aqui. Então ele está tratando uma doença, dividiu lá a amostra dele em dois grupos. No grupo 1 ele faz um determinado procedimento, no grupo 2 ele faz um outro procedimento para tentar curar essa mesma doença. No grupo 1 ele prevê aí uma melhora de 70% e no grupo 2 ele prevê uma melhora de 50%. Tá? Se você notar aqui, né, o benefício que esse tratamento aí, que o tratamento que o grupo 1 é submetido é maior que o benefício que o tratamento que o grupo 2 é submetido. Então existe uma diferença aqui, né, de benefícios entre os dois tratamentos, tá? E o programa também vai atuar sobre essa diferença aqui que existe de benefícios entre esses dois tratamentos. Você vê a diferença que existe entre eles aqui, um cura 70%, o outro 50%. Então, a diferença que existe entre eles aqui de eficácia é de 20%. Tá? O grupo 1 aqui cura mais pessoas. Okay? Então, ao calcular, né, obviamente vai passar por essa equação aí toda. Tá? Cada um desses termos aí tem um determinado significado. Ok? Até que eu consiga chegar no número final ali de pessoas que estarem contidas nessa amostra. Mas ele faz tudo isso de maneira automatizada. Ele vai te dar lá, né, o número de pessoas que tem que ter sua amostra. Nesse caso, que estabeleceu lá, né, uma cura ali, um benefício de 70% para um grupo e 50% para outro grupo, né, o tamanho de cada grupo tem que ser de 93 pessoas, ou seja, a sua amostra inteira tem que ter aí 186 pessoas. Tá? Se eu mudo, né, esses benefícios, né, se eu mudo as minhas hipóteses ali, né, digamos, se eu diminuo ali, eu falo assim, não, essa intervenção que eu vou fazer no grupo 1, eu acho que ela vai atingir aí um índice de melhora de 60%. E a do grupo 2, a intervenção que eu vou fazer no grupo 2, vai atingir aí um índice de melhora aí de 50%. Então você veja que o benefício aí diminuiu, né? Hã? Não, não. Na realidade, o programa pega aqui a diferença de porcentagem, ok? A diferença de porcentagem entre os dois grupos aqui, nesse caso, tá? Nesse método que ele está utilizando aqui para fazer esse cálculo. Ele pega o benefício dado para o grupo 1 e o benefício dado para o grupo 2 e calcula, usa a diferença entre eles para calcular o tamanho da amostra, tá? É comparativo sempre, ok? Então veja que aqui nessa segundo ensaio, o cara mudou a hipótese dele um pouco,
Falou assim, o benefício aqui vai ser de 60% para o grupo 1 e o grupo 2, 50%. Veja que a diferença entre eles agora é de 10%. Você tem um benefício, o benefício ali diminuiu. Tá? E aí, ao fazer essa conta, como o benefício diminuiu, olha o que acontece com o tamanho da amostra. Né? Agora, para que os resultados sejam significativos, né, cada um dos grupos vai ter que ter 387 pessoas e o tamanho total da sua amostra, né, como você dividiu em dois grupos, ela vai ter que ter 774 pessoas. Se você continuasse a diminuir ali os benefícios, né, o tamanho da amostra continuaria a aumentar. Okay? E se você continuasse a aumentar ali os benefícios, a diferença de benefícios entre um tratamento e outro, por exemplo, se o primeiro tratamento curasse ali 70% das pessoas, o segundo tratamento curasse só 10%, obviamente o primeiro tratamento traz um benefício muito maior comparado com o outro. Né? Então, a diferença de benefício, você teria uma diferença de 60%. Então, é uma diferença grande, você estaria trazendo um benefício grande para aquele novo tipo de tratamento. Então, você precisaria de um número menor de pessoas. Tá? Mas é o detalhe, moça. Esses valores aqui não são chutados. Esses valores aqui, eles são altamente aí, né, apoiados nas suas hipóteses. E as nossas hipóteses, né, elas ficam melhores com o passar do tempo. À medida que a gente vai adquirindo experiência sobre uma determinada área, nós vamos conseguindo aí fazer previsões melhores sobre determinados tratamentos, né, determinados medicamentos, ok? E aí a gente consegue acertar melhor esses números. Né? Porque senão, a gente poderia pensar o seguinte, então é só eu ser bem otimista aqui, eu gerar aí uma diferença entre os grupos bem grande para que eu tenha uma amostra bem pequena. Sim, você pode ter uma amostra bem pequena, mas os resultados que vão sair dali nem sempre eles vão ser válidos, porque existem outros testes estatísticos que vão ver lá se os seus resultados eles são válidos. Ok? Porque aí o tamanho de sua amostra é bem pequenininho. Então, isso aqui é um primeiro teste. Tá? Isso aqui só te ajuda aí a te direcionar a saber o tamanho da sua amostra. Ok? Mas o tamanho da sua amostra é ditado aí pelas suas hipóteses. O quanto você acha que consegue melhorar, né? Qual é a quantidade de benefício que você consegue dar depois de fazer a intervenção sobre a sua amostra. Ok? É claro que no começo as nossas hipóteses não vão ser tão boas. Tá? Mas com o tempo a gente consegue melhorar. Tá? Então, uma observação, né, adiantando é isso. Então, não basta fazer só previsões aí otimistas, ou seja, fazer com que a diferença ali seja grande, né, para que o benefício seja alto, então vou ter um tamanho de amostra pequeno. Não funciona assim. Tá? Quando vocês, à medida que vocês avançarem no curso, vocês vão começar a adquirir experiências, vocês vão ver que determinados tratamentos têm tanto, qual é a porcentagem média de sucesso desses tratamentos. Então, não adianta você tentar ludibriar ou se ludibriar para tentar trabalhar com a amostra menor, já que você já vai saber que aquela intervenção normalmente gera tantos por cento de sucesso, tá? Gera tantos por cento de benefício. Okay? Porque senão você vai estar forjando o cálculo. Tá? E no final das contas, no frigir dos ovos, o cálculo você pode manipular. Mas uma frase que é muito interessante é o seguinte, né? Você vai estar negando a realidade. Né? Aos negacionistas, eu sempre digo que a realidade sempre vencerá. Né? Essa é uma frase muito boa. Você não vence a realidade. Então, seus cálculos podem estar lá, né, superestimados, né, para você ter uma amostra pequenininha, um sucesso muito grande, mas ao realizar o experimento, você vai, muito provavelmente, encontrar aí resultados que contrariam as suas hipóteses. Okay? E aí você vai ter que arrumar um jeito de explicar esses resultados ou de começar tudo de novo, voltar lá no seu método estatístico e, né, arrumar ele, né, consertar ele. Okay? E aí, falando um pouquinho da escolha dos testes, né, que aqui é calcular o tamanho da amostra. É claro que a gente não vai sair sabendo calcular o tamanho das nossas amostras logo aqui, hoje, de cara. Tá? Estou te dando um exemplo, assim, que você pode fazer esse teste aqui também, eu mostrei para vocês ele fazendo o teste dentro de uma mesma amostra. Ele pega a amostra e divide ela em dois grupos, né? Mas esse programa, ele também, né, ele estuda aí o seu grupo quando comparado lá com a população geral, né? Okay? Obviamente, o seu grupo vai ter que ter um tamanho,
né, uma vez que você vai comparar ele com a população em geral, então o seu grupo vai ter que ter um determinado tamanho para que os resultados que saiam desse seu grupo, dessa sua amostra, sejam representativos quando utilizados aí, né, na população geral. Ele também faz isso, tá? Uma outra coisa que esse programinha faz, né, é também ele calcula aí outras grandezas, ele faz aí cálculos contínuos, ele calcula médias, desvios, ok? Faz comparações, além dessas dicotômicas aqui, né, onde eu estou comparando aqui só duas entradas, tá? E faz outras comparações e cálculos um pouco mais sofisticados, tá bom? Bom, e sobre a escolha dos testes estatísticos? Existem testes, né? Você faz, calcula o tamanho de sua amostra, realiza seus experimentos, calcula as médias, observa qual que é o comportamento lá do seu sistema, se ele segue lá um comportamento normal, né? Se ele segue lá uma regra de distribuição normal, que é uma regra de distribuição comum, né? E aí tem testes, tá? Você tem testes estatísticos para fazer comparação entre os resultados de grupos diferentes, né? Você estabelece testes estatísticos para atestar aí a força dos seus resultados e o controle que você teve dos parâmetros ao longo das suas interações, porque você vai lá, propõe uma intervenção com uma amostra, você intervém na amostra, você interage com a amostra e essa intervenção sua vai modificar a amostra, tá? Mas ao fazer essa intervenção, você modifica a amostra inteira, ou seja, você cura todo mundo, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Eu faço uma intervenção médica numa amostra, num grupo de pessoas, e aí depois que eu faço essa intervenção, será que eu curo todo mundo? Duvido muito, tá? Duvido muito. Mas qual que é a porcentagem de sucesso? Qual que é a confiabilidade desse meu resultado? Sei lá, eu curo lá uma porcentagem de pessoas, eu modifico a minha amostra, né? Eu consigo lá curar uma porcentagem de pessoas. O quão efetivo é esse meu resultado? Qual que é a segurança que eu tenho sobre esse meu resultado? Então, existem testes estatísticos que calculam essa confiabilidade, calculam essa segurança, tá? Porque toda vez que você interagir com uma amostra, né, você vai modificá-la, tá? Mas nem todas as modificações elas vão ocorrer devido à sua interação, tá? As modificações devido à sua interação é o que você deseja, mas podem ocorrer modificações que ocorrem, né, não devido à sua interação, devido ao acaso, ok? E um experimento bem conduzido, a gente consegue evitar ao máximo essas interações que ocorrem por acaso, que modificam a nossa amostra fora do nosso controle, tá? E para isso é possível fazer testes estatísticos para garantir e para verificar se nos nossos resultados obtidos a gente conseguiu esse controle, tá? Que as interações que ocorreram, a grande maioria delas, e tem que ser a grande maioria, quase que esmagadora, foi devido à nossa ação e não devido à ação do acaso, ok? E aí a gente tem um índice que é muito utilizado em estatística, isso em várias áreas, tá? Que é esse identificado aqui por esse número P, tá? Que lembra P de probabilidade, mas esse P é um índice que vai estar ligado com a confiabilidade lá do seu experimento. Ele vai medir a confiabilidade dele, ok? Ou seja, ou a confiabilidade ou a incerteza, tá? E vai estar diretamente ligado ao controle que você teve, aos parâmetros lá naquele sistema, ok? E aí, na área de saúde, um índice, um valor mínimo, né, utilizado, definido para ele, para esse P, é um valor de P menor ou igual a 0,05%. O que quer dizer isso? Né? 0,05% quer dizer 0,05 quer dizer 5%. Quando você faz lá um experimento, tá? Um trabalho, uma intervenção médica, quer dizer que no máximo 5% dos seus resultados, né, é a incerteza deles. Você pode ter, no máximo, uma incerteza nos seus resultados de 5%. Ou seja, 95% do seu resultado é controlado por você, tá? E aconteceu devido à sua interação e o seu controle de parâmetros ao interagir com a amostra.
Os outros, no máximo 5%, ocorreram devido aí, né, ao acaso. A interações que não foram aquelas que você fez e elas ocorrem mesmo. Okay? Só mais um segundinho, sabe? Então, como estava dizendo, esse parâmetro P vai ser um parâmetro relacionado com a confiabilidade do seu experimento, dos seus resultados, tá? Mas o que ele mostra justamente é a incerteza máxima que o seu experimento pode ter, os resultados do seu experimento pode ter, que tem que ser no máximo 5%. Se o seu experimento, você calcula ali, faz lá, tem os seus resultados e calcula a confiabilidade dos seus resultados, você encontra ali 5%, seu experimento tem uma confiabilidade boa. Mas o que se almeja são confiabilidades ainda maiores, ou seja, que você tenha incertezas ainda menores nos seus resultados. Ou seja, você obteve seus resultados, fez seu experimento, obteve seus resultados. Então, você calcula aí a confiabilidade, você obtém lá que seu número P é da ordem de 3%. Mais confiável é o seu experimento. Você obtém um número P de 2%, mais confiável ainda. Okay? Ah, mas eu fiz um experimento e a confiabilidade dele foi de 6%. E aí você já está caminhando no sentido contrário. Ou seja, já teve uma incerteza nos seus resultados aí de 6%, então você já está caminhando no sentido de menor confiabilidade. Por que se exige aí confiabilidades tão altas na área da saúde? Porque você está tratando com a saúde das pessoas, né? Então exige-se confiabilidades altas nos experimentos, ok? Mas sim, vocês vão encontrar trabalhos publicados, trabalhos científicos, em que, né, a confiabilidade não foi tão alta, tá? Que pode ser maior aí que 5%, ok? Muitas vezes essa confiabilidade, digamos que o controle dos parâmetros durante a realização do experimento foi boa, mas o tamanho da amostra, por exemplo, não era adequado. E o tamanho da amostra não sendo adequado para aquele experimento, uma hora ela se reflete também nos resultados obtidos, na confiabilidade dos resultados obtidos, por exemplo. Tá? E o objetivo é o seguinte, né, é garantir, né, que ao realizar lá uma determinada intervenção, que essa intervenção ela é responsável pelo aparecimento dessa diferença na sua amostra. Tá? Quanto menor esse valor, né, isso corresponde que os resultados lá que você obteve lá com o seu experimento, essa mudança que ocorreu na sua amostra foi devido à sua interação. E aí, quanto menor é a incerteza, quer dizer que mais diferente ficou sua amostra, né, antes e depois da sua interação. Okay? E quanto maior é a incerteza, quer dizer que menos diferença a sua amostra aí pode ter apresentado aí depois da sua interação. Tá? Mas vocês vão encontrar artigos, por exemplo, saiu um trecho, uma tabela de um artigo científico, né, em que, analisando só a primeira linha aqui, em que ele mostra o IMC, tá, de dois grupos diferentes, okay, e ele estava tentando mostrar que esses dois grupos aqui, eles eram diferentes, eles se comportavam de uma maneira diferente sobre lá uma determinada intervenção que ele fez. E aí, depois de obter os resultados, né, da intervenção nesse grupo e comparar, que ele queria dizer que esses grupos eram diferentes, então ele calculou lá o índice de confiabilidade, né, o parâmetro P, tá, e ele obteve aí um parâmetro P de 0,411. 0,411, isso equivale aí a 40%. Tá? Ou seja, a incerteza no resultado dele é de 40%. Ele estava tentando mostrar que esses dois grupos eram diferentes, mas ele tem uma incerteza nessa medida de 40%. Então fica meio complicado dizer que esses dois grupos são diferentes com uma incerteza tão grande. Então a confiabilidade dele nesse experimento não é tão boa. Mas note, isso aqui foi publicado. Então ele deve ter uma justificativa muito boa para esse parâmetro P aqui ser tão alto. Tá? Pode ocorrer? Pode, a gente tem que saber interpretar esses resultados. Eu não sei como é que foi preparada essa amostra, não sei quantas pessoas tinham, não sei quais parâmetros ele controlou e quais as influências dos parâmetros que ele controlava poderiam sofrer aí do ambiente externo. Okay? Existem outros tipos, né, de teste estatístico. Obviamente, eu não te mostrei como é que calcula, né, esse parâmetro de confiabilidade, esse número P. Tá? Então, isso aqui é só uma introdução, uma passagem assim, para a gente ver o que tem, né, na literatura sobre
métodos estatísticos, existem métodos para calcular esse número P, tá? Esse parâmetro de controle. Okay? Existem outros tipos de testes, né, estatísticos. Okay? A gente tem lá, olhando para uma distribuição normal, nós temos aí os cálculos de média, desvio padrão, teste T para uma amostra, tá? Teste T não comparado, teste T pareado, são diversos tipos de testes estatísticos. Né? Para distribuição não normal, nós temos aí outros tipos de teste, para distribuições binomiais, para distribuições sobrevido. Então, nós temos aí vários tipos de testes estatísticos. Então, aqui, alguns deles catalogados nessa e na próxima, no próximo quadro aqui. Okay? Como eu disse, não dá, com 1h40 não tem jeito da gente ver todos esses testes, entender pelo menos parte deles, tá? Na verdade, isso é um curso inteiro que leva 6 meses, provavelmente vocês vão encontrar algum desses cursos dentro do seu próprio curso aí de medicina. Okay? Normalmente, os cursos superiores, a gente faz algum curso de estatística, tá? Aplicada normalmente à nossa área. Okay? Falar de um tipo aqui de distribuição, normalmente, quando a gente faz, nós fazemos aí tratamentos estatísticos, né? E a gente tenta observar como uma determinada grandeza se comporta, um tipo de resultado muito comum de ser obtido é essa de distribuição normal. Muitas grandezas na nossa vida, inclusive aí, grandezas médicas, tá? Elas seguem esse tipo de distribuição. Né? E a distribuição normal é um tipo de distribuição em que a maior, você está tratando com uma amostra grande, tá? E aí você está observando o resultado de cada um dos indivíduos dentro dessa amostra aí grande, e aí você nota o seguinte, a maior parte dos indivíduos, a maior parte dos resultados obtidos com esses indivíduos, né, eles ficam ali muito próximos da média, tá? E uma parte menor desses indivíduos mostram resultados que são muito maiores que a média, e uma outra parte menor desses indivíduos também mostram resultados que são muito menores que a média. Aí, se você plotar um gráfico dessa distribuição aí, né, você vai ver que esse gráfico vai ter uma curva característica que é chamada aí de curva normal, apesar do nome dele ser, dessa função ser função gaussiana. Né? O desvio, você pode obter a partir dessa curva aí a média dessa grandeza que você está medindo nessa população, nessa amostra, entender qual foi o desvio padrão, ou seja, o quanto que essa grandeza medida em cada indivíduo, ela se aproxima ou se desvia da média ali obtida pelo grupo. Tá? E uma coisa interessante é que essa média, né, essa distribuição normal, normalmente, né, ela é simétrica. Tá? Ela é uma figura, uma função geométrica simétrica, onde a média aparece justamente ali no meio, coincidindo com a mediana dessa função. Okay? Mas, claro que existem pequenos desvios também nessa distribuição normal. Tá? Alguns sistemas só seguem exatamente a distribuição normal, outros sistemas seguem uma distribuição próxima da distribuição normal. Okay? Por exemplo, essa aqui é a cara de uma curva de distribuição normal. Ela tem essa cara aqui de sino de cabeça, de sino que a gente chama de sino aberto. Aqui, tá? Ou seja, a parte mais elevada aqui, né, quer dizer que ao fazer lá uma medida em todos os indivíduos do grupo e calcular essa média, né, essa parte central aqui me dá o valor médio. E a maioria dos indivíduos, né, estão muito próximos dessa média, um pouco maior ou um pouco menor. Tá? E a menor parte desses indivíduos vão estar ali afastados da média, ou seja, mostrando valores dessa grandeza que você está medindo muito distantes da média, e os outros, também uma menor parte, também vão estar mostrando valores medidos sobre essa grandeza muito, muito menores, muito inferiores à média. A maior parte dos indivíduos aí, no qual se mediu aquela determinada grandeza, eles vão estar aqui concentrando na parte interna e central da gaussiana, que é bem próximo da média. Tá? E ela é simétrica porque ela é espelhada. Né? O que acontece de um lado, acontece do outro, só que no sentido inverso, é um espelho. Né? Ou seja, esse aqui, né, é um parâmetro mais frequente, acontece com mais comumente nas populações, né, seja lá o
padrão, ou a medida que você esteja fazendo, o parâmetro que você esteja analisando, e nas outras extremidades são medidas que ocorrem com menos frequência na população. Tá? Por isso que, como ocorre com mais frequência numa população, ela é chamada de curva normal, ou distribuição normal. Aqui ela está sendo mostrada em termos genéricos, em termos de f de x e y, que é uma função matemática. Tá? Para observar, vou mostrar uma outro exemplo aqui. Isso aqui é a distribuição de QIs. Tá? QI. Se você for analisar qual que é o QI comum, né, da maioria da população. Tá? Então, isso aqui é uma curva que está analisando lá a distribuição de QIs aí na nossa população, na população humana. Se você faz isso, você vai encontrar que é o seguinte, que a maioria da população vai apresentar aí um QI em torno de 100. Ou seja, se você for medir o QI de várias pessoas, a grande maioria delas vai exibir lá QI igual a 100. Tá? E aí, fazendo a média aqui, né, dos valores de QI de toda a população, você vai encontrar que a média é 100 também. Ou seja, a maioria da população vai exibir um QI muito próximo de 100, ou seja, é a característica mais frequente de uma população. Ou seja, para que serve a curva normal? Para te falar qual que é a grandeza, qual que é o valor de uma determinada grandeza, ocorre com mais frequência. E qual é o valor que vai ocorrer com mais frequência? Vão ser aqueles valores que vão estar mais próximos da parte central da curva normal. Tá? Então, na nossa população, a distribuição de QIs, né, você tem pessoas com vários QIs, ok? Mas a maior parte da população, né, vai apresentar QIs muito próximo aí de 100. Tá? Muito próximo aqui de 100, ou seja, nessa parte central aqui da gaussiana. Tá? E as pessoas que vão apresentar QIs menores, muito menores que 100, vão ser uma população menor, tá? Uma quantidade menor. As pessoas vão ter QIs muito baixos, ou seja, pessoas que apresentam QI em torno de 55, eles já vão estar lá numa parte mais baixa da gaussiana, ou da curva normal, e as pessoas que possuem aí QIs muito, muito elevados, né, como QIs aí de 145, também não vão ser a maioria da população, também vão ser uma porção menor da população, e já vão estar à direita da média aí. Okay? Serve, exatamente, exatamente. Serve como um valor de referência. Você consegue estabelecer qual que é o valor comum, ok? Qual que é o valor comum. Por exemplo, uma pesquisa que provavelmente se você fizer uma curva de distribuição dela, que deve mostrar uma curva de distribuição normal, né, é o período em que as pessoas, se você tentar estudar aí, o período médio em que as pessoas levam para se curar de uma gripe. Ok? Você faz isso com aí, sei lá, 1.000 pessoas. Você deve chegar numa curva muito próxima de uma gaussiana. Ou seja, você vai ver lá que a maioria das pessoas, se eu não me engano, deve se curar aí de uma gripe, né? Deixar de apresentar os sintomas de uma gripe, leva em torno de 7 dias. Tá? Então, a grande maioria das pessoas vai estar aqui, ou seja, o ponto mais alto da gaussiana vai estar concentrado lá em torno de 7 dias. Só que você vai ter, obviamente, pessoas que se curam mais rápido, porventura, ou seja, pessoas que se curaram com um dia, mas elas não vão ser muito frequentes, então elas vão ser menor que a média, então vão aparecer aqui nessa parte esquerda mais baixa da gaussiana, e você vão existir pessoas que não vão se curar muito rápido, não vão se curar na média, que são 7 dias, vão demorar, sei lá, 21 dias. Só que vão ser todas as pessoas. Né? Vai ser uma minoria que se cura aí depois de 21 dias. Tá? Então, se você fizer essa curva de distribuição, de quanto tempo as pessoas levam para se curar de uma gripe, naturalmente, assim, tá? Deve dar uma curva de distribuição normal. Uma outra curva de distribuição normal é o seguinte: se a gente pegar aqui as nossas curvas de medicina, né, incluindo eu, né, deve dar aí umas 120 pessoas, sei lá, 110, 120 pessoas, e a gente fizer aí, né, uma pesquisa sobre a altura das pessoas. Okay? 110 pessoas, 120. Nós devemos obter aí uma distribuição de altura parecida com esse perfil do oceano. Tá? Ou seja, as alturas, né, e o número de pessoas aqui nesse eixo. Tá? Você vai ver aí que em torno da média vão se concentrar a maioria das pessoas, ou seja, a maioria das pessoas está em torno de 1,70, 1,60, que deve ser a média. Né? Uma minoria vai ser muito mais baixa que a média, por exemplo, vai ter aí 1,30, 1,40, né? E uma outra minoria também vai ser muito maior que a média, vai apresentar aí uma altura aí de
1,95, 2 metros de altura. Vai ser uma minoria. Então, provavelmente, se a gente fizer o perfil de alturas, talvez fosse até um exercício interessante a gente tentar fazer, criar uma curva, né, ver se a curva é normal, né, do perfil de alturas nosso aqui, das 3 turmas de medicina. Deve dar aqui uma distribuição, né, gaussiana. Então, a maioria vai estar em torno da média ali. Tá? Uma outra coisa que gera, que normalmente está em torno da média, moçada, né, de uma média, né, é, por exemplo, notas em prova. Você dá prova para as pessoas, né, você consegue traçar perfis gaussianos. Normalmente, você consegue obter uma curva dessa, né, através das notas das pessoas. As pessoas ficam ali, essa curva fica centrada em torno de uma determinada nota. Tá? Ou seja, a maioria da turma tirou uma determinada nota, uma menor parte tirou notas menores, bem menores que essa nota mais frequente, e uma outra menor parte tirou notas bem maiores do que essa nota mais frequente. Tá? Não quer dizer que, para notas, essa curva ela tem que ser totalmente simétrica. Tá? E nem para a distribuição de alturas não quer dizer que ela vai ser totalmente simétrica. Ela pode ter uma leve assimetria para um lado ou para o outro, o que acontece também. Tá? No meu caso, com as minhas turmas, eu traço as curvas normais das notas para ver, você consegue ver qual que foi o valor mais frequente de nota e consegue entender qual que é o perfil da turma. Se é um perfil que tira notas mais altas, ou um perfil de uma turma que tira notas mais baixas ali. Então, você sabe onde você tem que intervir. Tá? Eu até posso mostrar uma para vocês, a última que eu fiz aqui de uma prova que eu apliquei. Tá? Não é simétrica não, mas te revela onde está ali as notas mais frequentes. Okay? Esse é um tipo de comportamento. Não quer dizer que todos os sistemas vão apresentar aí comportamentos gaussianos. E também não quer dizer que as gaussianas vão ser sempre, sempre simétricas. Quando ela é simétrica, como aquela lá de cima, né, o que acontece é o seguinte, que no centro dela, o valor mais comum lá, ele vai ser o valor médio. Se você fizer a média, você vai encontrar um valor e esse valor vai estar no centro da gaussiana. E ele também vai ser a moda, ou seja, o valor mais frequente. Moda significa valor mais frequente de uma distribuição. Tá? E ele também vai ser a mediana, ou seja, vai ser o ponto médio, ele vai estar no ponto médio ali daquela distribuição. Tá? Você pega o eixo X aqui, vê qual que é o ponto médio, e no caso de uma gaussiana simétrica, coincide também com o valor da média e da moda. Está tudo no meio. Mas você pode ter curvas levemente assimétricas. Tá? E aí esses 3 valores não coincidem. A mediana é o ponto médio mesmo do eixo. Tá? A moda vai ser o valor mais frequente. E a média é o valor médio. Você somar todos os valores e dividir lá pelo número de somas que você teve, o número de coisas que você somou. Aí você veja que esses valores divergem aqui. Essa curva aqui é assimétrica. Tem maior simetria para do lado esquerdo. Essa aqui é assimétrica para a direita. Tá? As minhas notas das minhas turmas tendem a ser assim, assimétricas para o lado direito. Ou seja, as notas, a distribuição é assimétrica, mas essa assimetria tende para notas mais altas. Olha que legal. Isso é bom, né? É ruim quando tende para notas mais baixas. Ok? Então, ou seja, geralmente no perfil de notas de prova da minha turma, das minhas turmas, as turmas apresentam aí, né, uma distribuição gaussiana assimétrica como essa aqui, só tendendo aí para notas mais altas. Ok? Deixa eu mostrar uma para vocês aqui, quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Agora é achar. Aqui, achei. E foi uma turma, eu apliquei a prova valia 20, e aí eu fiz o histograma, tá? O histograma é um tipo de apresentação também de gráficos, você mostra resultados, o histograma, essas colunas aí mostram quão frequente é um dado valor. Então a prova valia 20, então aqui 2 pessoas tiraram 0, 3 tiraram 4, 6 tiraram 6, e assim por diante. 18 pessoas tiraram, 29 pessoas tiraram 18 e 18 tiraram 20. Então isso aqui é um histograma e eu transformei esse histograma aqui numa curva normal. Veja que a curva normal está deslocada aí na direção das notas maiores, está acima, e o pico aí dela está um pouco acima da média, que seria 14. Então esse resultado para essa turma aqui não foi ruim, não foi bom. Eu consegui deslocar essa curva normal na direção aí, né, dos resultados mais altos aí da prova. Okay? Ela também não é simétrica aqui, né, porque minha prova valia até 20 pontos. Então, é o máximo de pontos que a pessoa podia fazer.
tivesse mais aqui, ela fecharia, né, o sininho simétrico aqui, mas ela ficou assimétrica desse jeito, mas é uma coisa boa, tá? Eu tento fazer isso para todas as minhas turmas, para eu ter uma ideia de como elas estão funcionando. Okay? Então, esse é um tipo de apresentação estatística normal, tá? Um tipo de exibição de dados normal. Porque existem outros tipos de distribuição e também existem testes para verificar se as suas distribuições, aquilo que você obteve, apesar de parecer uma curva normal, ela pode ou não ser uma curva normal. Existem testes para isso também. E isso eu não fiz nessas minhas notas aqui, tá? E aí é o seguinte, matematicamente, como é que a matemática diz o seguinte, quando é que a gente vai obter uma curva normal? Qual é um dos testes, assim, né? Matematicamente, a teoria matemática é o seguinte, se na minha amostra, se nesse meu grupo ele é formado por mais de 30 entes, né? Só um minutinho, moçada. Então, matematicamente, né, existe esse teorema aí do limite central, que é um teorema, né, e ele diz o seguinte, para você, um sistema que provavelmente vai exibir aí uma distribuição normal, para que ele exiba essa distribuição normal, ele precisa ter, no mínimo, aí 30 entes. A partir de 30 entes, ele já começa a apresentar aí uma distribuição normal. Mas isso é matematicamente falando, tá? Se eu pegar lá um conjunto de 30 números aleatórios e tentar fazer a distribuição normal ali, né? E fazer a distribuição deles, provavelmente essa distribuição vai ter uma cara de distribuição normal. Tá? Mas no caso da saúde, de coisas do mundo real, a gente precisa de normalmente a amostra tem que ser um pouquinho maior aí para começar a ter a cara de curva normal. Por exemplo, essa que eu mostrei para vocês, que ficou assimétrica, né? Eu fiz com uma turma aí, essa turma tem 92, 93 alunos. Tá? Ainda ficou com essa cara assimétrica aí, ok? Mas, bom, não é uma surpresa encontrar distribuições normais aí quando se trabalha com muitos entes, tá? Quando a gente faz essas curvas de distribuição, para tentar encontrar ali o valor mais frequente, né? O valor de referência para aquela dada ocorrência lá. Tá? Okay? E existem outros testes. Esse aqui é puramente matemático, mas que em algum momento ele é utilizável. Tá? Bom, outros tipos de testes aí mais sofisticados, tá? São testes mesmo, não só um teorema, apesar que um teorema é uma coisa muito forte, né? Você tem esses testes aí, né? Os mais comuns aí na área médica, na medicina, né? São esses três destacados aí em vermelho, que é o teste aí de Anderson-Darling Test. Você tem, obviamente, né, um russo, claro, Kolmogorov-Smirnov, e o último do Shapiro-Wilk Test. São três tipos de testes para verificar se a distribuição é normal, se ela obedece uma distribuição normal, tá? Esses testes, eles são aprendidos aí, né, estudados em cursos comuns, né, de métodos estatísticos. Como eu disse, um curso de estatística, né, se aprender estatística não tem jeito, isso é um curso, tá? Então, uns 6 meses, você não consegue aprender tudo de estatística com apenas uma aula. Tá? A minha intenção aqui é fazer essa passagem. Obviamente, nós vamos nos deparar com esses testes, com certeza, ao longo desse ano. Aí, tá? Pelo menos, muito provavelmente, na fase de execução, com certeza. Tá? Beleza? Eu sei que no artigo que eu publiquei com a menina, com a dentista, os testes que foram feitos nas nossas amostras, ela fez o do Anderson-Darling Test. Ok? Ok? Bom, um outro tipo de distribuição em que você pode encontrar esse perfil de distribuição normal, tá? É através de histogramas. Tá? Histogramas é um tipo de gráfico que mede aí a frequência com que uma dada grandeza aí ela ocorre, ok? E aí ele está mostrando aí, né, 2 histogramas de coisas aleatórias, não sei o que são essas coisas, mas está mostrando aí, por exemplo, que o 0 aqui é a frequência de ocorrência aqui, é dado por essas barras aqui, a do 2 é por essa barra menor, ou seja, lá o que for esse parâmetro, ele acontece pouco, enquanto esse parâmetro aqui, ele tem uma ocorrência, uma frequência de ocorrência maior. E se você vê como é esse histograma aqui, ele se distribui, ele lembra aí, né, uma distribuição normal. Aliás, é possível transformar um histograma, um gráfico de histograma que mede frequência,
em uma distribuição normal. Tá? Veja que aqui eu tenho outro histograma e note que a distribuição normal feita aqui nem sempre coincide aí exatamente com a forma do histograma. Tá? Mas é possível sempre transformar um histograma aí, ou pelo menos tentar transformá-lo em uma distribuição normal. Foi o que eu fiz ali com aqueles resultados de provas que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar de novo aqui. Eu obtive primeiramente o histograma. Veja, o histograma tem essa cara aqui, ok? Da distribuição das notas, ou seja, qual que é a frequência de notas que eu obtive aqui? Nota 0 eu obtive 2 vezes, né? Nota 18 eu obtive 29 vezes, uma frequência maior, por isso que essa barra aqui ficou maior. Tá? E note que as coisas que têm uma frequência maior, né, as notas que tiveram uma frequência maior, estão desse lado aqui do histograma. Por isso que eles puxaram o pico, né, da distribuição normal naquela direção daqueles valores de notas lá. Então, eu transformei esse histograma depois aí em uma curva, né, próximo da normal. Tá? É algo que foi feito aqui. Tá? Essa transformação do histograma aqui em roxo para essa curva rosa ou vermelha. E para fechar aqui, né, voltando aqui aos aspectos éticos, né, porque a gente falou que, bom, os aspectos éticos, ao fazer uma pesquisa na área de saúde, eles estão lá desde o começo, né, inclusive no momento que você está calculando o tamanho da sua amostra, né, porque a partir lá do tamanho da sua amostra, isso também vai te dar lá uma diretriz se você deve ou não seguir com aquela pesquisa, uma vez que você pode ter oportunidade ou não de obter a amostra do tamanho calculado e sim conseguir lá, né, ter a certeza do seu resultado numa amostra devidamente calculada. Se você não tem possibilidade de obter aquela amostra, então, eticamente, não há por que submeter as pessoas ao risco daquele experimento, já que dali os resultados não vão ter uma confiabilidade alta. Então, já começa lá no comecinho. Né? Uma outra coisa que os testes estatísticos aí, eles também te permitem fazer análises de riscos, né, da pesquisa científica, que são inerentes da pesquisa científica. Toda pesquisa científica, ainda mais em saúde, ou, vamos dizer, boa parte dela, né, pode oferecer risco para as pessoas, e aí os parâmetros estatísticos, os testes estatísticos também nos ajudam a identificar esses riscos aí, né, e também nos ajudam, a partir deles, a tentar traçar aí medidas de minimização dos riscos, para mitigar esses riscos. Uma vez que existem riscos, uma boa prática é tentar minimizar esses riscos, né, para que esses riscos não sejam todos transferidos lá para aqueles que estão participando ali do estudo, ok? Né? E, obviamente, em última instância, né, se os riscos forem muito elevados e as medidas de minimização não puderem aí trazer aí, ou diminuir esses riscos, né, colocá-los num patamar confortável, em última instância, você tem que encerrar ou suspender, né, a pesquisa, né, colocar enfim, em risco a vida das pessoas, né, para resultados que às vezes não vão ser tão significativos, não é uma coisa tão interessante. Tá? Mas, obviamente, né, esses parâmetros vão ser todos analisados aí pelo CEP, pelo Comitê de Ética em Pesquisa. E por isso que existe, né, essa obrigatoriedade, se for tratar de vidas, né, ou da saúde, ou de ter acesso a prontuário médico de pessoas, informações que são confidenciais sobre a saúde delas, que tem que se passar pelo CEP, porque vai ser esse órgão que vai te dar o aval, né, para que você toque ou não essa pesquisa para frente, né, independentemente se você fez aí, né, um cálculo correto do tamanho da sua amostra, por exemplo, eles conseguem identificar essas coisas, ok? E você também, tá? Com o passar do tempo, né, com a adquire experiência, a gente começa a formular hipóteses melhores e a gente consegue saber aí quais são os benefícios de dados tratamentos, mesmo que eles sejam novos, né? Você consegue, através de tratamentos já utilizados na literatura, você consegue saber qual é a base de comparação, ok? Belezinha? Então tá, moçada. Esse aqui é o que eu queria falar para vocês de métodos estatísticos, tá? A justificativa para essa aula é isso, é uma maneira de trazer pela primeira vez esses métodos, mostrar aí algumas das práticas, tá, que são muito comuns, por exemplo, aí, cálculo de amostra é algo muito comum, tamanho de amostra. Obviamente, a gente não vai aprender o cálculo do tamanho da amostra com uma aula, tá? Não tem jeito, a gente vai ter que praticar isso mais para frente. E também para trazer aí um dos tipos de distribuição, né, que é o tipo de distribuição normal, que é aplicado
aplicável a vários parâmetros do conhecimento humano, várias áreas do conhecimento humano, inclusive na da saúde, né? Desde a educação, na ciência, na matemática pura, inclusive na saúde. Nós temos aí, né, variáveis, doenças, né, ocorrências aí no meio da saúde que seguem aí distribuições gaussianas. Se não me engano, no final da epidemia de Covid, tomara que ela acabe um dia, se a gente olhar para a curva inteira aí de pessoas que foram infectadas pelo Covid, eu acho que a gente vai acabar vendo uma curva desse jeito aí, ok? Passado o tempo, né, à medida que o tempo for passando, aqui é o número de infectados e aqui o tempo, tá? Então, ao olhar para essa curva, você vê que no início a gente tinha um número meio que pequeno de infectados, depois ela vai crescendo, crescendo, atinge o pico, né? Depois vai diminuindo, 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 até cair. Mas eu vi um estudo de, não sei se é da secretária da Saúde do Canadá, né, que ela mostra que talvez ela faça isso, depois aqui ela faça isso de novo, faça isso, e aí ela vá amortecendo lá na frente. Ou seja, você tem segundos, terceiros, quartos, picos. Okay? E qual que é o objetivo? Né? Fazer que esse cara aqui fosse o menor possível e acontecesse o mais tarde possível aí na Covid. Mexer na distribuição, né, do contágio aí pelo Covid. Se não me engano, a curva dele no final deve ser parecida com essa. Eu não sei se ela vai ser gaussiana, talvez fazendo os testes assim. Eu sei que ela cresce exponencialmente, tá? E a expressão para uma curva gaussiana ela é uma exponencial. Ok, moçada, era isso que eu queria falar para vocês aí. Uma coisa que eu não vou esquecer de colocar a lista. Deixa eu pausar a gravação aqui. Isso aqui eu falei muito.